Thaís Dávila, está começando a Granja na TV, a sua conexão diária com o agronegócio. Falta pouco mais de um mês para o acampamento Farroupilha de Porto Alegre de 2024. O evento terá foco no aspecto social devido às enchentes de maio e tem previsto 185 piquetes, um pouco abaixo do registrado no ano passado. O acampamento acontece de 7 a 22 de setembro. O homenageado será o poeta e compositor Jaime Caetano Brown. Já a patrona será a tradicionalista Vera Mena Barreto. A montagem dos piquetes se inicia já no dia 17 de agosto e prossegue até 5 de setembro. No dia 7 de setembro será acesa a chama crioula, que ficará guarnecida até o fim do acampamento. Após superar o foco da doença de Newcastle, produtores de aves do Rio Grande do Sul retomam a produção e as vendas para o mercado internacional. Vamos conversar com o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos. Eduardo, tudo bem? A própria Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul definiu o esforço aí relacionado à doença de Newcastle como um esforço de guerra. Como que a entidade viu essa mobilização e a rápida solução do problema pelas autoridades aqui no estado? Bom, Thaís, num primeiro plano, né, assim que tivemos conhecimento da situação desse caso isolado, né, de doença de Newcastle, né, no estabelecimento avícola ali do município de Antagorda, né, de imediato nós já acionamos todos os nossos protocolos aí de comunicação, né, e de ações de interatividade com o serviço oficial, né, que é o que garante uma informação segura, uma informação ágil, né, justamente porque o setor precisa adotar medidas de mobilização, né, e ao mesmo tempo atender algumas demandas necessárias para uma solução rápida. No caso aí, foi um caso isolado, né, mas se fosse por um foco, com uma proporção maior, nós teríamos que adotar uma série de medidas. Como se manteve, né, nesse caso isolado, com algumas suspeitas, né, o setor foi acompanhando, né, justamente porque foi também decretado um alto embargo das exportações gaúchas, né, justamente para que tivéssemos aí uma solução, né, o mais breve possível. As pessoas, o público entende um pouco como é que funciona esse auto-embargo. Existem protocolos que cada país tem as suas medidas necessárias, né? E aí é o próprio Brasil que suspende temporariamente até que se comprove o tamanho do problema, é mais ou menos por aí. O país pode optar, né, Thaís, ou o governo, né, no caso as autoridades aí que tratam do tema, como o Ministério da Agricultura e a nível estadual, a Secretaria, né, eles podem optar em adotar os protocolos aí pré-existentes, né, do embargo num raio de 10 quilômetros, né? Mas como havia ali a suspeita de outros casos, né, numa região um pouco mais distante, né, onde foi detectado, né, por uma medida de prevenção e até de uma certa, né, proatividade, né, mesmo que tivéssemos aí alguns dias de muita preocupação, né, quando se bloqueia toda uma exportação de um setor, né, o governo adotou essa autossuspensão. Ele mesmo parou de emitir os certificados de exportações das indústrias, né, justamente para poder apurar e ter uma noção mais próxima do que estava acontecendo. Com isso, então, foi feito todo um trabalho, né, foram deslocadas as equipes da Secretaria da Agricultura, e do Ministério para a região lá desse caso isolado, né, foram montadas as barreiras sanitárias, as investigações todas em curso, conforme, né, preconiza aí os procedimentos oficiais, né, e já em seguida, lá no terceiro dia, né, já tivemos os primeiros resultados das suspeitas que estavam em análise, né, que deram negativos, né, e isso fez então com que logo ali na frente, né, essa autossuspensão fosse, né, revisada, né, e o Estado voltou aí à condição de exportador com algumas restrições aí de alguns mercados que têm as suas regras aí mais rígidas em relação aí à liberação do Estado ou do país, né, para exportar. Bom, mas em relação a isso, a essas suspensões que ainda permanecem vigentes, apesar de errado e até a resolução do problema ter sido da autoridade mundial,
que é a Organização Mundial de Saúde Animal, alguns embargos ainda procedem, né? O que a entidade pretende, como está trabalhando, ou o governo deve trabalhar para a solução desses embargos e quais são eles ainda? Bom, a gente prioriza e tem que estar com muita atenção, né, em todos os procedimentos técnicos e preconizados na legislação, né, que foram rigorosamente adotados, tá? E tanto que o próprio governo, né, reconheceu e comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal, né, o encerramento do caso. Essas questões dos países, né, como China, México e Chile, se eu não me engano, e algum outro mais, né, que mantém ali por ter uma política, né, mais restritiva quando dão esses casos sanitários, né, nós vamos ter que ter uma ação mais pontual, né, tanto o Estado do Rio Grande do Sul, as autoridades sanitárias, o governo do Estado, né, o próprio setor, né, para que tenhamos aí uma solução rápida também desses casos. E é isso que nós vamos trabalhar junto à própria Associação Brasileira de Proteína Animal e também aos órgãos governamentais para que se tenha uma ação diplomática, né, no sentido de manter um contato efetivo com esses países, né, com todo o embasamento técnico, logicamente, né, levando o histórico de comercialização do Rio Grande do Sul para esses países, que sempre se manteve no mais alto padrão, né, levando o histórico do Rio Grande do Sul, que também veio de uma situação, né, de enchentes, né, há um tempo atrás, né, justamente para que se tenha um olhar diferenciado, né, na volta, na normalização das exportações aí desses países. Então, é nessa linha que nós vamos trabalhar para que tenhamos aí uma solução efetiva, né, e dinâmica desse tempo aí que vamos ficar aguardando e trabalhando aí para a liberação das exportações para esses mercados. A BPA e vocês, eu tive de acompanhar uma entrevista coletiva sobre o tema, estavam otimistas em relação ao tamanho dos prejuízos, né? No pior cenário, havia uma previsão de que o país inteiro deixasse de exportar 50, 60 mil toneladas. Esse número se confirmou? Ele é menor? Como é que vocês estão vendo os números das exportações? Essa projeção ela foi baseada num período de 30 dias, né, Thaís? E como nós conseguimos dissolver aí muitos entraves aí num prazo de 8, 10 dias, né, que foi logo após uma publicação de uma nota técnica aí do setor, né, que nós divulgamos já acompanhando os resultados negativos das suspeitas, acompanhando, né, o serviço que vinha sendo realizado, né, com muita competência técnica lá na região, né, onde foi detectado esse caso, né, nós já solicitamos nessa nota, no dia 23, se eu não me engano, né, a derrubada dessa suspensão. Por outro lado, né, a gente acompanhou, né, que cada indústria estava sofrendo no sentido assim, de ter a sua operação comercial, né, bloqueada, de forma praticamente súbita, né? Então, isso começou a gerar uma certa preocupação, porque a gente tem uma capacidade limitada de estoques, né, e tem uma capacidade limitada de absorção desse produto todo no mercado interno. Mas, com isso, né, a gente não precisou dos 30 dias, né, não tivemos os 30 dias, né, de embargo, né, as exportações foram liberadas para muitos países, né, porém, ainda há essa questão aí desses países que mantêm um embargo ao Brasil, né, como China, México e Chile, né? Mas, por outro lado, o que eu digo, nós vamos buscar que isso tenha uma solução o quanto antes, né, para que o setor possa redirecionar, né, ou normalizar esse mercado. A China, por exemplo, é um país que a gente exporta muito pés de frango, né, patas de frango, né, que lá nos países asiáticos é um consumo elevadíssimo. Já aqui no Brasil, ele não tem um consumo tão elevado. Então, o setor consegue ou estocar, né, ou redirecionar para alguns outros países asiáticos que não tenham aplicado esse embargo geral. Então, é nos próximos dias que nós vamos ver os desdobramentos, né? Eu já conversei com o presidente Ricardo Santin, da BPA, pedindo, né, que a BPA interaja também, né, com muita força e proatividade nessa questão toda desses embargos, né, que eles vêm fazendo já
muito bem há um bom tempo, né, e principalmente junto ao governo federal, né, para que haja aí uma ação aí o quanto mais rápida, melhor, né, para a gente voltar. E a gente vê que os próprios clientes, né, a gente recebe esse relato aí das nossas indústrias, que os próprios clientes desses países, né, estão preocupados e estão pressionando os seus governos para que liberem logo as exportações do Brasil, porque eles têm o Brasil como um potencial produtor e produtor de qualidade, né? Então, acho que a gente tem que ser otimista aí para que nos próximos dias aí isso volte a normalizar. Tá certo, o tema de casa do setor produtivo foi feito e bem feito, né, José Eduardo? Muito obrigada pela participação. Sim, um trabalho muito importante e a gente está firme aí para continuar atendendo as demandas do setor. Obrigado pelo convite, Thaís. Obrigada a você. A gente faz um rápido intervalo e volta em seguidinha com mais A Granja na TV. Estamos de volta e um dos quadros do programa A Granja na TV é o Mundo Agro, que vai trazer informações sobre a relação do agronegócio entre Brasil e União Europeia, com a participação do jornalista Leandro Mariani Mitman. O Leandro, que foi editor da revista A Granja por vários anos, hoje mora na Alemanha e nestas primeiras participações vai falar um pouco sobre sua visão dos produtos do agro no país europeu. Tudo bem, Leandro? Bem-vindo à Granja na TV. Olá, tudo bem? Como vão vocês aí no Brasil? Tudo certo por aqui. Queria saber um pouquinho como é que é a relação entre Brasil e União Europeia. Como é que são esses números aí do agronegócio entre o país e o continente europeu? Pois bem, eu hoje vou me deter mais assim em números, vamos dizer assim, porque a relação do Brasil, da agropecuária brasileira e a Europa, ela é bem, ela tem uma série de fatores assim que chamam muito a atenção, desde as questões assim, eu diria um pouco ideológicas de cobranças dos europeus sobre a produção agrícola brasileira, a questão do meio ambiente, enfim, eles são muito rígidos, cobram muito isso, muitas vezes até de uma maneira exagerada, reclamam os brasileiros, mas esse é um assunto que eu vou trazer nos próximos programas, assim, ele merece, digamos assim, uma abordagem mais específica. Eu vou mencionar, vou quantificar hoje o que a Europa, o que o continente europeu, mais especificamente a União Europeia, aí composto por 28 países, representa para o agro brasileiro. Simplesmente o segundo maior parceiro do agro brasileiro. Está atrás só da China, visto o alto volume de soja que é embarcado para lá, mas a Europa, a União Europeia é o segundo maior parceiro do Brasil. Para se ter uma ideia, nesse primeiro semestre aqui já foram embarcados mais de 11 bilhões de dólares, vai falar em dólar, né? Para a Europa. No ano passado foram 21 bilhões 569 milhões embarcados para cá. No ano anterior ainda ano de 2022 foram 25 bilhões e meio. Houve uma pequena queda aí, uma queda um pouco significativa aí de 4 bilhões em razão de uma diminuição de soja, de milho e de café para cá. No caso do café, foi uma questão mesmo da bienalidade. O ano passado o Brasil produziu menos que no ano anterior. Enfim, é um parceiro bastante importante, que economicamente bastante importante, pode ser, como eu acabei de mencionar, o segundo maior parceiro, está à frente dos Estados Unidos. E aí nos próximos programas, a gente vai debater um pouco de cima disso, vai apresentar o que isso significa para a agropecuária brasileira. O Brasil exporta para cá mais soja, muito café mesmo. Inclusive, eu já achei aqui, queria mostrar aqui, ó, café brasileiro. Café aqui, brasileiro na Alemanha. Exatamente. Muito bom, aliás, esse que eu comprei, ele é em grãos, e a gente, digamos, em casa a gente moe ele, e me chamou muita atenção. Assim que eu vi esse café aí, eu já comprei, muito bom, aliás. Vendo esse café aqui, eu vi até do Quênia, assim.
Eu nem ao menos sabia que o Quênia produzia café, mas é vendido aqui. Agora, Leandro, aqui no Brasil a gente consome café um pouco mais forte, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles tomam lá tipo um chafé, assim, um café bem clarinho. Como é que é aí na Alemanha a preferência do pessoal? Pois é, em casa, é muito bem lembrado, em casa eu me dei conta que esse café é um café fraco. A hora que eu vi o café do Brasil, eu comprei, assim. Ele tinha até um valor mais alto do que os outros que estavam, mas eu trouxe sem pensar. E em casa eu fui ler as especificações dele e dá que ele é fraco. Ele é um café mais fraco. Eu não lembro exatamente se essa é a expressão que eles usam aqui, mas é um café mais fraco. Assim, eu gosto do café muito forte, prefiro o forte. Mas, enfim, como esse é um café que a gente pega e aliás, moe ele ali, é só também uma questão de amplificar o uso dele, né? Pode usar tantos gramas aí para fazer um cafezinho, mas pode dobrar isso. Mas esse é um café fraco, assim. É o único que eu vi até agora aqui, pelo menos na cidade que eu moro, aqui, que é em Kaiserslautern, né? Talvez em outros supermercados tenha outros cafés brasileiros, assim. Mas me chamou a atenção que ele é fraco. Eu aí no Brasil sempre comprava o mais forte possível que o supermercado oferecia. Mas é muito bom, esclareça-se isso. Tá certo. Bom, o Leandro volta com a gente todas as terças e quintas-feiras, trazendo informações sobre a relação entre o Brasil e a União Europeia e esse tipo de curiosidade, né, Leandro, que é muito interessante a gente saber de quem vive em outro país, especialmente nas questões relacionadas, é claro, com o agronegócio que é nosso tema. Muito obrigada pela tua participação. Até a Obrigado, quinta. até a próxima. Até a próxima quinta-feira. Quando o assunto é agronegócio, questões relacionadas ao meio ambiente estão sempre envolvidas. Apesar das críticas, o agro brasileiro é um dos que mais preserva, tanto por força de leis e regulamentações, como pela consciência do próprio agricultor. Por isso, a Granja na TV terá um comentarista especializado nesses temas e que vai participar toda terça-feira com a gente falando sobre temas ligados à sustentabilidade. Está conosco Domingos Velho Lopes, que além de produtor rural, é diretor vice-presidente da Farsul, já foi secretário da Agricultura e é um nome forte do setor quando o assunto é sustentabilidade e meio ambiente. Domingos, seja muito bem-vindo à Granja na TV, é um prazer contar com você aqui toda semana para trazer esses temas importantes. Bom dia, é uma satisfação estar na Granja na TV, estarmos sempre poder trazer informações para os nossos internautas e poder falar um pouquinho do agro e especialmente desse aspecto de sustentabilidade e das cadeias produtivas do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Bom, essa semana já tem um tema importante para a gente abordar, que é a irrigação, que vai estar em pauta em Assembleia Legislativa e pode vir aí um resultado histórico, né, Domingos? Sem sombra de dúvidas, Thaís, é um trabalho que nós estamos realizando há mais de 2 anos no Conselho Estadual do Meio Ambiente, onde está representada toda a sociedade civil gaúcha, leia-se setor produtivo, setor público, as secretarias de Estado, as ONGs, todos os entes que trabalham as questões ambientais do estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos no momento de revisão da Resolução 323. Esta é a resolução que trabalha todos os itens ligados às atividades licenciáveis que envolvem irrigação e armazenagem de água, sejam por açudes, sejam por barragens. E nós viemos fazendo esse trabalho há mais de 2 anos no Conselho Estadual e chegamos ao momento de uma nova minuta que está qualificando essa resolução e principalmente trazendo segurança jurídica não só para o empreendedor, produtor rural, como para as pessoas, os técnicos licenciadores. E desta forma estamos trazendo muitas novidades que trarão uma qualificação e principalmente a possibilidade com segurança do produtor rural, independente do seu porte, aumentar a possibilidade de irrigação, que é, em última análise, a segurança de produção para o Estado. Pois é, nessa segunda-feira a gente teve a entrevista com o secretário da Agricultura, falando aí que já temos uma previsão de um fenômeno Laninha na sequência desse El Niño aí que causou tanto estrago aqui no Sul. E o tema da irrigação ele tem que estar sempre em pauta, né, Domingos? Não é só quando tem estiagem, por isso é a importância desse debate aí na Assembleia Legislativa. É muito importante, Thaís, que esse debate está acontecendo no Executivo,
através do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Tá? E, principalmente, Thaís, é que nós vivemos num estado em que nós temos abundância de precipitação, ou seja, nós temos de 1.400 a 1.800 milímetros anualmente. O que acontece é que ele é mal distribuído. E por isso que nós temos os períodos de estiagem, especialmente nas culturas de verão, e isso traz alguma insegurança produtiva, porque o produtor, em todas as cadeias produtivas, realiza tecnicamente, de forma adequada, os procedimentos agronômicos, mas estes são dependentes da questão de água. E nem sempre nós sabemos que as chuvas vêm no período de verão. E com isso, é claro e notório que nós precisamos, então, aumentar a possibilidade de reservação de água no estado do Rio Grande do Sul, no interior, a nível de propriedade rural, que são estruturas, em geral, pequenas ou médias, mas que trarão segurança para o setor produtivo. E é nesse intuito, então, de fortemente trabalhado para que não ocorra os prejuízos que, pegando os últimos 2 anos, nós perdemos mais de 30 milhões de toneladas. Isso é um absurdo. Isso representa 100 bilhões de reais. Imagina isso no nosso interior, circulando esse dinheiro nas demais segmentos de comércio, serviço e indústria. Por isso, Thaís, é um empenho da sociedade civil, porque o Conselho Estadual do Meio Ambiente é representado por toda a sociedade, todos os seus segmentos, e foi construída uma minuta a várias mãos, trazendo muita a questão técnica e científica na construção da possibilidade do aumento de reservação e segurança jurídica, deixando totalmente apartidária essa minuta, que é, em última análise, a forma como nós devemos trabalhar. Agora, voltando um pouco, você está falando justamente nessa questão política aí, né? É um envolvimento que a gente viu a partir dessa iniciativa aí do Executivo e é um envolvimento que todo o cenário político veio enxergando depois dessa crise que o Rio Grande do Sul passou. Esse assunto não deve sair mais de pauta, né, Domingos? Não pode sair de pauta. A questão de reservação de água, sustentabilidade, esses itens trazem a segurança não só financeira das atividades produtivas, mas a questão ambiental. E todos nós sabemos, onde há acúmulo de água, ou seja, possibilidade de reservação de água, nós temos aumento da flora, aumento da fauna, tem todo um regramento de licenciamento que está nessa revisão de licenciamento que faz com que as APPs, caso haja alguma perda inicial, a médio e longo prazo nós temos um incremento de no mínimo 100% das áreas de preservação permanente. Então há todo um cuidado ambiental que reforça aquilo que todos nós já sabemos, que o estado do Rio Grande do Sul é o maior e melhor exemplo de atividade produtiva sustentável e diversificada do mundo. Semana do Clima de Nova York, os COPs ratificam isso e consolidam isso. Só quem trabalha a pauta ambiental de forma política e ideológica que não quer enxergar, mas quem trabalha ciência e tecnologia clareia e vê com bons olhos que a agricultura de baixo carbono, que é o dia a dia do produtor rural gaúcho e brasileiro, é reforçada e é exemplo mundial a ser seguido. Eu falei aí na abertura justamente isso, né? Que o produtor brasileiro, apesar das críticas, é um dos que mais preserva, e o gaúcho, então, ainda mais, Domingos. Não há dúvida. Nós, a agricultura de baixo carbono, que é preconizada pela FAO e pela ONU, e que é exemplo a ser seguido em todas as COPs, ela veio e foi copiada do grupo de Coronívia 2 anos atrás e no grupo de Sharm el-Sheikh, pelos presidentes das COPs, que é a Convenção das Partes, que trata da questão ambiental mundial, e pegou a agricultura de baixo carbono brasileira como modelo que nasceu do estado do Rio Grande do Sul. Por isso que nós, com muita tranquilidade e segurança, afirmamos: nenhum estado mundial tem a resiliência, a sustentabilidade, a diversidade produtiva, principalmente porque nós temos 35 cadeias produtivas extremamente organizadas e capazes de conquistar mercados não só para o abastecimento interno, mas o abastecimento e trazer divisas externas através de exportações para todo o mundo. Tá certo. Muito obrigada, Domingos. Até a semana que vem. Sempre um prazer estar com vocês e
estar no Granja, a Granja nesse trabalho que está sendo realizado, e é uma satisfação podermos trazer um pouco de informação e dividir os nossos anseios, nossas preocupações e principalmente as boas informações para serem levadas não só ao produtor rural, mas à sociedade gaúcha como um todo. Obrigado pela oportunidade, estamos juntos. Tá certo, muito obrigada. E o Domingos volta com a gente na próxima terça-feira, sempre trazendo os assuntos da semana aí, quando o assunto é sustentabilidade, meio ambiente, esse tema que importa tanto para o produtor rural. O programa Granja na TV fica por aqui, a gente se encontra amanhã. Até lá!